Fala pessoal, hoje estamos aqui com mais um vídeo, chegou o dia. Então pessoal, vamos assistir o que é Carnitrix. Aqui ó, Carnitrix, o episódio perdido mais grotesco de Ben 10. Mas tá bom, vamos começar. Se você é novo aqui do canal, inscreve aí por favor. Eu acho que eu nunca recebi tantos pedidos de uma vez pra um único vídeo. Mas de umas semanas pra cá, todos os meus vídeos estão sendo infestados por uma única palavra: Carnitrix. Quando eu li essa palavra pela primeira vez, de cara eu já sabia que tinha algo a ver com Ben 10. E de cara eu já desanimei. Quem me acompanha no Twitter sabe que eu não sou muito chegado em Ben 10. Mas depois de pesquisar e entender do que a história de Carnitrix se trata, eu não podia deixar isso passar. E a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Carnitrix. Carnitrix é uma história que se aproveita de uma regra estabelecida dentro do próprio seriado de Ben 10. Essa história está totalmente fragmentada, mas quem deu o pontapé inicial para a criação dela foi um perfil do TikTok chamado Canibal099. Não, é Canibal. Aqui ó, Canibal. Mas é canibal aqui no nome do canal. Entrando no perfil dele, a gente vai conseguir achar diversos vídeos explicando brevemente a lore. O que esse perfil realmente mostra são os aliens na sua versão carne. Ah, mano, ele criou um perfil de... Nossa, criou um perfil e... Criou um perfil... Espanhol, velho. Espanhol. E algumas curiosidades sobre o relógio e os aliens. Pelo menos foi isso que eu entendi. Outro perfil extremamente importante pro entendimento dessa história é o chamado False Cry. Foi esse perfil que animou parte da história do Carnitrix. Foi engraçado que pesquisando sobre esse assunto, eu descobri que existem diversas creepypastas envolvendo o Omnitrix. Muitas mesmo. Em uma partida de Fortnite com amigos, um deles me mandou essa imagem que ele... E aí, que da hora. Da porra. Benio do mal. O quê? Aqui não dá pra ninguém entender. 3 histórias diferentes do Omnitrix. Por exemplo, o cara fica forte comendo picanha. Agora entendi. Bloodtrix. Ai não! Eu entendi da história, Bloodtrix é uma versão viva do Omnitrix. Nossa. Viva e canibal. Pro Bloodtrix se manter forte, a pessoa que tá usando ele precisa comer carne e sangue humano. E a história se apoia nisso. Outro exemplo pra se citar é o Shaketrix. Quanto mais longe a gente ficar dessa versão do Omnitrix é melhor. Se eu fosse citar todas as versões que existem, esse vídeo não ia ter fim. Então vamos logo pra versão que dá título a esse vídeo. Dentro do seriado original do Ben 10, é totalmente canonizado a presença de multiversos. E o Carnitrix se apoia nisso. Isso porque ele se intitula uma AU, Alternative Universe. Nesse universo houveram algumas mudanças na confecção do Omnitrix. Originalmente, ele foi criado por Asmuth, e sim, ele é da mesma raça do Massa Cinzenta. Essa raça é conhecida por ser extremamente inteligente, é até por isso que esse alien se chama Massa Cinzenta. Asmuth é um dos seres mais inteligentes do universo, e dentre todos os artefatos tecnológicos que ele já fez, um dos mais poderosos é o Omnitrix. Ele havia criado o Omnitrix para acabar com guerras. O objetivo principal era a paz. Esse relógio tinha o DNA de vários alienígenas, e é dito que ele podia capturar o DNA de qualquer alienígena que ele não conhecia, literalmente se expandindo a todo momento. Ok, essa é a lore base do Omnitrix. Mas e quanto ao Carnitrix? Mano, calma aí, vou parar o vídeo rapidinho. Nesse universo, o Asmuth ainda é uma das criaturas mais inteligentes do universo, só que toda a inteligência dele subiu pra cabeça. Ué? Fez ele perder o controle. Pra ele, todas as outras raças eram inferiores aos Gavanianos, que é a raça dele. E na visão dele, se as outras vidas alienígenas são inferiores, elas precisam ser dominadas. Os amigos dele estavam vendo que ele estava cheio de ideia errada, mas mesmo assim, eles resolveram dar um voto de confiança pra ele. Afinal, ele estava criando a sua mais nova criação, que feita de forma certa, essa criação poderia ser a chave para a paz no universo, o Omnitrix. Só que o Asmuth não foi... Eles resolveram dar um voto de confiança pra ele. Afinal, ele estava criando a sua mais nova criação, que feita de forma certa, essa criação poderia ser a chave para a paz no universo, o Omnitrix. Só que o Asmuth não foi 100% sincero com os amigos dele. O que ele estava projetando era um relógio com o poder de dominar ou aniquilar qualquer civilização que não fosse a dele. Só que essa criação ficou com um protótipo imperfeito. É dito na história original que o Omnitrix teve vários protótipos, e lá o Asmuth tinha tempo de aperfeiçoar eles, coisa que não aconteceu com o Carnitrix.
Omnitrix. O primeiro protótipo desse relógio foi um completo desastre. A ideia era isso aqui ser um relógio com DNA alienígena, que deixasse o portador escolher o alien na hora que ele quisesse. Mas o que aconteceu foi que o relógio acionava quando ele queria o alien que ele queria. Calma que eu vou explicar. O relógio só transformava o portador dele em um alien quando ele detectava uma ameaça. E o alien que era acionado era o mais efetivo para a situação. Durante a transformação, a mente do portador ainda estava lá dentro consciente, porém sem ter o controle do próprio corpo. Com a sua criação sendo um fracasso, o Asmute enlouquece e tira a própria vida. Ele foi encontrado pelo Vilgax e o Tetrax. Nesse universo, eles fazem parte de uma classe policial focada o diamante é o Tetrax. E o Vilgax? na paz. Assim que os dois ficaram sabendo dos planos do Asmute, eles foram no planeta dele para prender ele e apreender o relógio. Chegando na sede dos Galvanianos, eles encontraram só o corpo dele junto de uma carta de despedida. E nela dizia o seguinte: se não for eu causando dor e agonia, alguém o fará. Depois de ler a carta, os dois começaram a procurar pelo relógio, mas eles não encontraram. Antes de pôr um fim em tudo, o Asmute enviou Carnitrix para um planeta que residia uma raça que, nas palavras dele, era uma raça fraca, que se corromperia facilmente com o poder do Carnitrix. Esse planeta era a Terra. E como é de se esperar, quem encontra o Carnitrix na Terra é o Ben. E bom, logo que o relógio se apossou dele, ele se encontra com a Gwen. E o pior acontece. Lembram que eu citei que esse relógio tinha um defeito? O defeito era que ele se acionava quando ele achava que deveria, certo? Quando o Ben viu a Gwen, por algum motivo o relógio viu ela como uma ameaça e entrou em metamorfose no corpo do Ben. O Ben acabou se transformando no Chama. E o processo é extremamente terrível. No desenho, as suas células são alteradas. E isso é um fato. Mas isso acontece de uma forma segura. O Ben não tá em risco se transformando em um alien. Mas aqui, a cada metamorfose que ele passa, ele tá correndo um risco tremendo. A sua pele se rasga, os seus ossos quebram e os seus órgãos explodem. E o Ben sente tudo isso. E essa nem é a pior parte. Enquanto o Ben é um alien, ele não tá controlando o próprio corpo, mas ele tá consciente ali dentro vendo tudo. Ele apenas vê o que o alien faz sem conseguir reagir. E é aí que vem a parte pesada da história. Diferente do Omnitrix, o Carnitrix só possui a versão mais primitiva e selvagem de cada alien. E o que um animal selvagem faz quando ele vê uma outra espécie? Ele aniquila. Que é exatamente o que acontece com a Gwen. E eu nem preciso lembrar vocês que o Ben tá lá dentro vendo e ouvindo tudo, né? Mais tarde naquele dia, ele acaba se encontrando com o Max. E de novo, o relógio identifica ele como uma ameaça. Dessa vez, o relógio se transforma no XRL8 e atravessa o Max a aproximadamente 700 km por hora. Mais uma vez, o Ben acabou com alguém que era importante pra ele. Os aliens do Carnitrix são versões selvagens e primitivas dos aliens originais. Mas isso foi premeditado pelo Asmute. Ele queria que a parada fosse violenta, até porque ele queria dominar todas as civilizações. O defeito que o Carnitrix apresentava era o usuário não poder escolher nem o alien e nem o momento da metamorfose. Mas foi isso que levou o Asmute ao suicídio? Eu creio que não. O Asmute era inteligente e mesquinho demais para se dar um fim. Eu acredito que ele tenha feito isso com si mesmo para fugir da cadeia. Ele não conseguiu acabar com todas as vidas, mas ele chegou perto. Isso porque todo ser humano que o Ben encontrava, o relógio matava. Isso chegou num nível tão desesperador que toda vez que o Ben via alguém de longe, ele gritava para a pessoa se afastar. Ele sabia que se a pessoa chegasse perto, ele entraria em metamorfose. Não demorou muito para as autoridades da Terra descobrirem o que estava acontecendo. Primeiro foi a polícia, depois o exército. E é claro que quando o Carnitrix se viu de frente com tudo isso, ele detectou múltiplas ameaças. Com isso, ele se transformou num dos alienígenas mais fortes que o Omnitrix já teve, o Alien X. Não. E virou raça absoluta além da É possível. Novo Excelência sem amor. Ah, não, velho. Não. Raça absoluta. Não. Ah, não. A mais alta eficácia com cuidado de ceramida. Excelência sem amor. Desculpa, não consegui me segurar. Imagina todos os alienígenas mais fortes que o Omnitrix já teve. O Alien X. Não, não. Além da consciência, Desculpa, mano. não consegui me segurar. Imagina todo o poder que o Alien X já tinha no desenho. É bastante. Eu sei que ele não é o mais forte, mas ele tá no top 5 dos aliens mais fortes do Omnitrix. Vocês devem lembrar que o Carnitrix traz uma versão selvagem dos aliens. E isso não foi diferente com o Alien X. Com o Alien X, o dever do Carnitrix deixou de ser destruir só a Terra. Essa criatura era detentora de um poder incompreensível. A sua força e sede por sangue cruzava galáxias e dimensões. O plano do Quem vai Asmute ganhar? O ia Alien se X, com cumprir. certeza. O universo ia conseguir ser aniquilado pelo Alien X do Carnitrix. Mas um dos poderes desse alien seria o motivo da sua morte. A força do Alien X cruzava dimensões, e o rastro de destruição dessa criatura acabou chegando na dimensão em que o desenho se passa. E nessa realidade, o Asmute ainda é vivo. O Asmute desse universo fez vários protótipos do Omnitrix, e o Carnitrix é um protótipo que ele descartou porque estava com defeito. Assim que aquela destruição chegou no universo dele, ele de cara sabia o que estava acontecendo, porque ele já tinha É presenciado tudo impossível, antes. né?
Nessa parte da não é história, eu possível. achei que eu tava vendo Vingadores Ultimato. O Ben 10.000, ou mais conhecido como o primeiro Shed da história, se junta com todos os outros Ben 10s que existem e o Asmut pra tentar acabar com o Alien X. Durante o combate, todos os Bens conseguiram imobilizar o Alien X. Só que de tanto se mexer, ele liberou uma descarga de energia que deu um efeito chicote em todos os Bens, que foram arremessados pra longe. Mas o Ben 10.000 foi tolerante a isso. Pra fazer essa descarga de energia, o Alien X usou muito da própria força. Com isso, o Carnitrix descarregou. Nesses poucos segundos que o Ben tinha pra falar algo, ele grita pro Ben 10.000 não chegar perto. Ele sabia que se alguém chegasse perto, ele viraria o Alien X de novo ou algo pior. Nesse meio tempo, o Asmut diz pro Ben 10.000 que pra derrotar essa ameaça, ele precisava tirar o relógio do braço dele com um ataque à distância. Mas como que se tira algo que tá preso aos ossos, nervos e corrente sanguínea de alguém? De uma forma meio radical. O Ben 10.000 se transforma num alien que eu nem sabia que existia, o intitulado Atomics. Se sabe muito pouco sobre esse alien. A gente não sabe nem a raça e nem a composição do seu DNA. Mas o que a gente pode afirmar sobre ele é que ele é praticamente um reator nuclear ambulante. Depois do Asmut dar o sinal, o Ben 10.000, em forma de Atomics, desintegra o Carnitrix. Só que o braço do Ben é desintegrado junto. Logo após isso, o Celestas... Eu vou demorar um pouquinho pra ler esse nome. Nossa. Isso é Celestial Sapiens. Acertei. O Celestial Sapiens. Meu Deus, eu falei muito rápido. Celestial Sapiens. Celestial Sapiens. Todo o universo do Ben, a partir Na do cabeça, dia que ele né? encontrou o Carnitrix. Celestial A Gwen, Sapiens, o Vovax você vai e todas as esquecer, né? vítimas que ele já fez em algum momento estão salvas de novo. Só que o Ben ainda se lembra de tudo. Mesmo com um final feliz, ele estava deprimido. Ele queimou a cabeça da sua prima e ouviu seus gritos. O seu avô foi despedaçado com a velocidade do XRL-8. Por mais que não tenha sido o Ben que fez isso, ele assistiu tudo. Ele assistiu dos olhos e da pele do animal. É dito que sempre que ele se olhava no espelho, ele acabava vendo o reflexo daquelas criaturas. E por mais que ele tivesse sem o braço esquerdo, ele dizia sentir o Carnitrix grudado nele. Mesmo com todas as suas vítimas tendo voltado como se nada tivesse acontecido, o Ben lembra de tudo e isso tira o sono dele. Só que hora ou outra ele ia acabar dormindo de exaustão e isso aconteceu. Nesse dia ele sonhou com uma criatura que ele já conhecia. Ele se encontrou com o Asmut no seu sonho. O Ben pensou que fosse o Asmut que fez o Omnitrix, o Asmut certo. Mas desse Asmut fez questão de deixar claro pra ele que não se tratava disso. Ele olhou pro Ben e disse: "Você será aquele que causará dor e agonia a todos", exatamente como ele havia escrito na sua carta de despedida. Eles arrancaram o Carnitrix do seu braço, mas o DNA ainda tá correndo nas veias dele. E esse DNA vai consumir a mente dele. Ih, mano. Nossa. A partir de... Calma aí, deixa eu ler. O DNA ainda tá correndo nas veias dele. E esse DNA vai consumir a mente dele. Pobre menino. A partir de agora... De agora... Mano, todos os Carnitrix, todos os personagens do Carnitrix. A partir de... Sua mente é nossa. Vai demorar, mano. Vamos nos encerrar. O vídeo foi sugestão de Não, bora ler, vai. do seu braço. Sua mente é nossa. O quê? Sua mente é nossa. Encerrar. De fazer disso um inferno. É isso que eu ouvi? É um inferno. E pelo que o Asmut disse no sonho do Ben, essa história ainda não acabou. Carnitrix é uma história bem curta, e assim como o vídeo de Elder Tubs, eu tive que tapar vários buracos nessa história. Sim, tem mudanças narrativas aqui. Enfim, existem mais algumas extensões pro final dessa história no YouTube afora. Só que eu não vou citar elas aqui, porque segundo o perfil original, esse vídeo aqui é o último. E se o criador assinou que esse aqui é o final, eu assino embaixo. O perfil dele tá aí na descrição, pra caso vocês queiram ver o trabalho dele. Atualmente, ele tá fazendo uma outra história de um outro Omnitrix. Se vocês quiserem consumir, vocês sabem onde ir. Esse vídeo foi sugestão de vocês e eu espero muito que tu tenha gostado, porque ele deu muito trabalho de fazer. Muito obrigado aos membros e a tu que tá vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Ip e tchau. Não é hype, não. É hip. Eu hip. Agora é fanarts. Arts, mano. Que é isso, mano? Mano, isso tá muito bom, velho. Isso aqui tá
com certeza muito bom. Isso aqui. Aí eu vou trazer o Blood Tricks e a Shark Tricks. E mentira, eu não vou trazer o Paralelepípedo. Porque foi fracasso pra mim. Então, em todos aqui. Então, mano, isso aqui tá insano. Isso aqui tá bom demais. Mano. E lançou. Mano, eu já sei que ela já lançou. Vai ser 3 de maio. Porque, mano, já tá quase. Não ainda tá chegando. Quase chegando lá, mano. Eu vou preparar e assistir. Ué, 3 de maio é quando? Deixa eu escrever o calendário aqui. Não acabou aí do vídeo não, cadê? Tem que achar. Oh não, tá travado. Calendário aqui, dia 21. Maio é 3 de maio, 3 de maio é sábado. Não, quinta, sexta. Ah, é sexta. Mano, ó, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. É, mano. É o pior dia. E aqui vai voltar, ó. E quinta e sexta vai ser amanhã, mano. Amanhã. Que raiva, velho. Raiva. Só que toma raiva. Então, é só isso. Tchau.